Segundo ano, e aí, como é que estão? Fica aqui o meu olá oficial para vocês, aqui na nossa matéria de física, dando prosseguimento à ideia de calorimetria, agora, certo? Fica o meu abraço nosso, né, dos professores como um todo, para que você tenha sucesso nesse processo de aprendizagem aí. Vamos ver alguns pontos interessantes dentro da calorimetria. No caso aqui, sobre o fluxo e alguns efeitos do calor. Já vimos o tipos de condução, né, de transporte de calor. Bora ver, a questão de fluxo é interessante porque se você for aquecer uma água, né, numa panela, de repente, dependendo do tamanho da panela ou da espessura da panela, do fundo da panela, isso pode variar um pouco o seu o funcionamento, né, daquilo que você quer fazer. Então nós temos o que? Algumas grandezas interessantes. No caso, aqui em calorimetria, nós vamos representar a quantidade de calor pela letra Q, certo? Então agora você vai começar a ver isso. Q é a quantidade de calor. Então se eu tenho uma área aqui, no caso uma área A, eu tenho um tempo ΔT em que essa quantidade de calor está agindo. Então eu vou ter para nós aqui uma equação assim, olha. Essa letra φ vai ser o nosso fluxo de calor, que vai equacionar a nossa quantidade de calor por um intervalo de tempo. Posso colocar aqui para vocês aqui. Esse φ é o fluxo, certo? Esse Q é a nossa quantidade de calor, que nós já vimos que é expressa em caloria, né? Ou joule, mas para nós aqui é mais caloria. E esse ΔT vai ser o intervalo de tempo em que esse calor está passando nesse fluxo, correto? Então dá para perceber que esse fluxo vai ser em calorias por segundo para nós aqui. Então isso é interessante. Nós temos algumas questões no Enem falando disso. Quais são os efeitos do calor? Bom, nós já vimos alguns deles, né? Se você começa a colocar calor em um objeto, o normal é que as partículas elas vão aquecendo, vão se agitando, essa é a ideia, ou seja, a temperatura vai aumentando. Esse é o primeiro efeito do calor. E agitam tanto a ponto que alguns deles, por que não dizer todos, né, dilatam, ou seja, eles mudam o comprimento, o tamanho, vamos dizer assim. Então é um segundo efeito do calor. Até chegar um ponto mais avançado, que seria a mudança de estado físico, correto? Então, esses efeitos eles podem ser expressos em dois tipos de calor, que nós vamos chamar aqui. Um é o calor sensível e o outro é o calor latente. Qual a diferença desses dois? O calor sensível, eu vou colocar aqui que ele altera a temperatura. Então, todas as vezes em que for cedido um calor sensível para um objeto, ele vai ter um aumento de temperatura. Enquanto que o calor latente, ele vai mudar o estado físico. E nós vamos ver já já. Então, separando o nome dessas duas grandezas aí, calor sensível e calor latente. Correto? Então vamos analisar aqui nosso gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico da temperatura no eixo vertical por calor aqui no eixo horizontal. Então nós temos um ponto de partida do nosso gráfico em que aparenta aqui pela legenda que o corpo, o objeto estava sólido, estava na fase sólida. Então foi cedido essa quantidade de calor. No caso sensível. Por que sensível? Para aumentar a temperatura. Está vendo que a temperatura dele foi aumentando? A curva foi subindo. Até que chegou nesse patamar do ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É quando passa do estado sólido para o líquido. Então, esse momento aqui, essa quantidade de calor, foi necessária para mudar a fase do objeto. Então, ele saiu do sólido para o líquido. Só nesse período aqui.
Só nessa quantidade de calor. Então, a partir daqui, essa nova parte do gráfico já é o corpo o objeto em fase líquida. Como continua sendo cedido agora calor, de novo sensível, ele vai aumentando de temperatura. Está vendo o gráfico subindo? Até que chega de novo no outro patamar, que seria o ponto de ebulição. Nesse ponto de ebulição, ele já recebe novamente calor latente para passar da fase líquida para a fase gasosa. E aí ele continua no último período do gráfico aqui, tendo a temperatura aumentada, agora já gás, correto? Então, essa seria a diferença dos dois tipos de calor. Então, aqui bem específico para a água, ó, ela começa em temperatura negativa, a água, você sabe disso, abaixo de zero. Abaixo de zero ela é gelo. Aí alguém vai aquecendo até que ele funde. Essa quantidade de calor aqui é só para fundir a água. E ela vira água líquida. Tá aqui, vai aumentando de temperatura até que chega no outro patamar, que é o de 100 graus Celsius, onde ela é transformada em vapor e na parte final o vapor vai se simplesmente aquecendo. Então, bora analisar especificamente o calor sensível. Bom, no calor sensível, que seria esse calor para só aumentar a temperatura, nós temos uma equação para ele, que seria para o calor sensível nós temos uma equação, que seria essa aqui, olha, quantidade de calor sensível. Nós vamos colocar um Q, S. Ele vai ser proporcional à massa da substância vezes uma constante C, que nós vamos chamar de calor específico, vezes a diferença de temperatura que aquele corpo vai ser submetido, já que o calor sensível muda a temperatura dele, né? Certo? Então, vamos posicionar esses indivíduos aqui. Então, isso aqui é uma variação de temperatura. Então, esse C minúsculo vai ser o calor específico. Já vamos falar sobre ele. Esse M é a massa da substância, e esse Q é o calor. No caso aqui, o calor sensível. Calor para alterar a temperatura. Aqui na direita eu tenho uma tabelinha com alguns valores de calor específico, esse C minúsculo. Ó, o hidrogênio, a água, álcool. Então, dependendo dessa constante, vai ser o quanto que o objeto é capaz de ter essa temperatura alterada. Muito bem. Junto com isso, eu tenho uma equação que nós chamamos de capacidade térmica. Capacidade térmica. É uma expressão que mostra quanto de calor precisa para um corpo alterar 1 grau Celsius. Então, esse C é um C maiúsculo, tá? Então, dependendo da situação, você vai precisar calcular essa capacidade térmica, tudo bem? De um corpo. Esse Q é o sensível, tá? Então, se você for perceber, tanto QS quanto ΔT estão expressos nessa equação aqui. Então, de repente, elas vão conversar de forma interessante. O outro calor é o calor latente, certo? Que ele pode ser expresso por uma fórmula assim, que, no caso agora, calor latente, quantidade de calor latente, vai ser a massa dessa substância vezes um coeficiente, que esse aqui seria o calor latente, né? Outra constante. Também cada material vai ter o seu. Aqui em cima eu deixei os processos, né, de mudança de fase. Olha,
da esquerda para a direita. Estou na fase sólida. Se eu aqueço, ele entra no processo de fusão, nessa linha vermelha, e vira líquido. Do líquido, eu aqueço mais, ele vaporiza e vai para a fase gasosa. Contrário, da fase gasosa, eu sofro o processo, né, de ebulição, vai para liquefação e vira fase líquida. E continuo tirando calor dessa substância, ele solidifica. Então esse daqui todo é o processo de fusão, esse aqui todo é o processo de ebulição. Certo? Esses são os processos. Deixa eu só nomear esses indivíduos aqui. Então esse aqui seria o calor latente. Essa aqui, o M vai ser a massa e o Q vai ser o calor latente. Calor em caloria e massa em grama, no caso. Depende muito do valor da constante. E para finalizar aqui a nossa ideia, troca de calor. Falamos um pouco disso no início do curso, mas a gente analisava o quê? Corpos, né, que estavam a uma certa temperatura e que depois eles trocavam calor. Então deixa eu simular aqui algumas trocas de calor. Essa aqui seria uma troca de calor 1, essa aqui uma troca de calor 2, essa aqui uma troca de calor 3. Não importa o fluxo, importa nós sabermos que somando todas as quantidades de calores cedidas com todas as quantidades de calor recebidas, isso tem que dar zero. Sempre. Certo? Você só precisa reconhecer se o calor está sendo cedido ou recebido. Porque se ele estiver sendo cedido, vai entrar um sinal negativo. Então, por isso que quando eu pegar uma quantidade negativa cedida com uma quantidade recebida positiva, isso tem que dar zero. E aí, dependendo da situação que cada quantidade estiver sendo representada, não tem como inventar, né, energia. Então, aí você vai sempre zerar essa conta. Tudo bem? Tem algumas tarefas para vocês, junto com um material para vocês estudarem. Divirtam-se, estamos por aí. Abraços.